Olá, olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e a mais uma receita. Hoje vamos fazer uma tarte de limão que não precisa de forno, que praticamente não precisa de qualquer fonte de calor, é muito fácil de fazer e eu vou mostrar-vos tudo aqui no vídeo. Para a base nós vamos precisar novamente aqui do nosso jarro com bolacha triturada, mas já vos disse noutros vídeos, se vocês não tiverem já a bolacha triturada como eu, que eu gosto de comprar um pacote de bolacha e triturar tudo de uma vez e guardar assim num frasco, se não tiverem é só triturar a bolacha necessária para esta receita. Então vamos precisar de bolacha e de manteiga derretida para a base. Para o creme vamos necessitar de leite condensado, sumo de limão e natas. Super simples. Depois um bocadinho de chantilly para decorar, talvez uns morangos, rodelas de limão ou raspas de limão, o que vocês preferirem. E ficamos com uma sobremesa bem fresca e bem saborosa. Ela é muito equilibrada entre o doce de leite condensado e o sumo do limão, porque vai levar aqui sumo de 2 limões. Então temos aqui um equilíbrio entre o ácido do limão e o doce do leite condensado, a cremosidade das natas, enfim, fica muito saboroso. E é fácil de fazer, eu prometo. Então bora lá, vamos começar a preparar esta tarte de limão. Vocês podem montar esta tarte de limão numa tarteira, super normal, de preferência com funda movível para ser mais fácil de desenformar. E eu vou montá-la no meu aro. Este arozinho que ele aumenta, estão a ver o tamanho, ele começa com 16 cm e depois dá para aumentar. Eu gosto muito de usar a parte de 16 cm, não é? Ele com 16 cm de diâmetro, porque para nós 4, para mim, para o Bruno e para os meus pais, é o tamanho ideal, que dá uma sobremesa então para sábado e para domingo. Eu vou montar no aro e no prato em que vou servir, então fica já a sobremesa montada no prato, mas vocês podem realmente fazer isto numa tarteira. Atenção, a quantidade de bolacha que eu vou utilizar é adequada a 16 cm de diâmetro. Se vocês fizerem numa tarteira de 20 ou de 22 ou de 24, vocês realmente vão necessitar de mais bolacha e logo também vão necessitar de mais manteiga derretida para fazer a base, está bem? Vocês têm que ter um pouco isso em atenção. Então, eu vou usar 150 gramas de bolacha triturada com 75 gramas de manteiga derretida. Pronto, eu vou pesar a minha bolacha já triturada. Vocês já sabem, se não tiverem é só pesar a bolacha e triturar. Ao mesmo tempo, trituram a bolacha e logo a seguir podem colocar a manteiga e triturar também. Fazem tudo na picadora, não é? No processador. Eu tenho então aqui 150 gramas de bolacha triturada. E já tenho aqui 75 gramas de manteiga derretida. Então eu gosto de usar assim 50% do peso da bolacha em manteiga. Misturar. Se vocês por acaso usarem uma bolacha que não seja também ela amanteigada, que seja mais seca, pode necessitar de mais manteiga. É só vocês misturarem e conseguem perceber se ela está num ponto bom para fazer a base ou não. Convém a vossa bolacha ficar bem molhadinha. Quase como se fosse assim a areia da praia. E vocês pegam, apertam e vocês conseguem que ela cole. Então nós necessitamos disto. Isto depois vai ficar no frigorífico e ao ficar frio, não é? Ao arrefecer, vai realmente ficar uma massinha. Tenho aqui o meu aro com o prato de servir, que no caso é uma tábua de madeira. Eu vou colocar aqui a mistura da bolacha. Não vou pôr toda, vou guardar aqui um pouquinho. E agora com um copo eu vou espalhar e também apertar. Vocês com as mãos também apertem bem as laterais. Eu reservei ali um pouco de bolacha porque às vezes pensei que às vezes para o fundo fosse necessário para tapar algum buraquinho, mas acho que não vai ser preciso.
A base para a tarte está pronta, agora vai para o frigorífico e nós vamos fazer o creme para rechear. Para o creme nós precisamos de uma lata de leite condensado, o sumo de 2 limões e de 75 ml de natas bem frescas. Eu vou começar por colocar a lata de leite condensado na taça. Ok, e agora vou espremer o sumo de limão. Para ajudar eu vou usar aqui este espremedor, que torna mais fácil a tarefa. E agora que já temos aqui o sumo do limão espremido, eu vou mostrar-vos o creme que eu gosto de fazer, que é o creme mais fácil do mundo. Eu vou juntar o sumo do limão aqui ao meu leite condensado e vou mexer muito bem. Vocês só assim já têm um creme super bom e super incrível, tá bem? Mas eu vou juntar aqui um pouquinho de natas, só para dar aqui mais um cremosinho. Pronto, nem vou pôr mais natas, tá bem? Vou só pôr assim um bocadinho para ficar mesmo mais cremoso. Misturar muito bem. Juntar o resto do sumo do limão que ainda estava aqui. E já está. E acreditem, vocês experimentem, mas vocês vão ver que fica super delicioso e não parece ser feito à base de leite condensado, fica mesmo muito bom. Então eu usei cerca de 30 ml de natas só, achei que não devo colocar mais, senão vai ficar uma mistura muito líquida e eu não quero. Está ótimo assim. E agora fui buscar novamente a base da tarte ao frigorífico e vou colocar o creme que acabei de fazer. Pronto. Espalhar bem. Depois vou fazer um chantilly para colocar por cima, mas primeiro precisamos que a nossa tarte descanse um bocadinho antes de colocarmos o chantilly. Assim, pronto. Vai então para o frigorífico, ou se vocês forem pessoas muito apressadas podem colocar no congelador. Eu vou pôr no frigorífico e daqui a 1 hora mais ou menos já faço o chantilly para finalizar. Mas depois a tarte precisa de estar mais tempo no frio. Coloquei então a tarte no frigorífico para ela dar aquela primeira refrigerada antes de pormos o chantilly por cima. Eu vou fazer chantilly, mas pode ser merengue se vocês preferirem fazer um merengue italiano, por exemplo, que é um pouco mais estável do que o merengue francês. Então vocês podem realmente fazer uma tarte de limão merengada. Eu vou fazer com chantilly por cima, porque gosto, acho que fica bem. Então vamos deixá-la refrigerar ali um bocadinho, já está há cerca de 30 minutos, mas vamos deixá-la ficar, enquanto fazemos o chantilly, que é super rápido. São 200 ml de natas bem frias com 50 gramas de açúcar e batemos até atingir o ponto que queremos. Então, já tenho aqui as natas, vou colocar agora 50 gramas de açúcar e vou pôr a bater. Também eu vou fazer isto, vou fazer a decoração com saco de pasteleiro, então já tenho ali o saco pronto, com o bico que eu escolhi, mas vocês não precisam de ter sacos de pasteleiro para fazer isto, podem colocar montinhos de chantilly assim mesmo com uma colher por cima da tarte, está bem? Vou então bater.
Pronto, já tenho aqui então o saco do pasteleiro e o chantilly batido. Vou colocar aqui dentro. Ok. E agora vou buscar a minha tarte ao frigorífico e vou então colocar o chantilly por cima. O creme já começa a apresentar, por cima pelo menos, que está a solidificar, mas já sabem que isto depois precisa de algumas horas para realmente ficar no ponto. Agora eu vou colocar então o chantilly. Já como eu vos disse, vocês podem colocar colheradas. Eu optei por este bico de pasteleiro que fica assim. Agora vou ver se eu consigo, se eu tenho habilidade suficiente. Aqui a parte final é mais difícil para deixarmos o chantilly em pezinho, mas não acho que tenha ficado muito mal. Então agora vou voltar a colocá-la no frigorífico. Na hora de servir eu retiro o aro com muito jeitinho e decoro com morangos, por exemplo. You dry. Do you know I'm looking and I can't help but smile? Do you know how much I love you? You put my favorite song on, I put my feet up and we just sing along, and I can't help but feeling just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop. Vamos então conversar um pouquinho sobre esta tarte de limão. Ela precisa de horas de frigorífico para que o creme realmente consiga ficar firme e estável para depois ser cortada. Então convém fazê-la num dia para consumir no dia seguinte, para ela realmente ter ali pelo menos a noite de frio, ou então fazer de manhã para consumir à noite, mas sempre, mantê-la sempre no frigorífico. Vocês viram que a única coisa que eu coloquei para estabilizar o creme é o sumo do limão. O sumo do limão tem que ser em quantidade para reagir aqui no leite condensado e cozê-lo. Basicamente é isso que o limão faz, acabando por ficarmos aqui com um creme mais firme, e agora no frigorífico ele torna-se mais firme ainda. Por isso que eu coloquei uma quantidade muito pequenina de natas. Eu tinha medido 70 ml e eu usei mais ou menos metade, então tem ali uns 30, 35 ml de natas. Não mais do que isso para o creme não ficar demasiado líquido. Se vocês não forem consumir esta tarte em casa, quiserem transportá-la para algum lado, o que eu vos aconselho é adicionar 6 gramas de gelatina dissolvida ao creme. Vocês misturam o leite condensado com o sumo de limão, as natas e juntam então a gelatina incolor dissolvida no vosso creme, misturam muito bem, ou até passam a varinha mágica, por exemplo, ou o liquidificador, e aí a vossa tarte vai ficar mais sólida e mais estável para ser transportada. Como é para consumir em casa, eu gosto dela assim, fica um pouco mais cremosa, mas para mim não há problema, porque realmente não é para sair de casa, está bem? É mesmo por aí. Então tenham essas coisas em atenção. Em relação ao sabor dela e ao creme, fica muito boa. Eu não sou muito fã de coisas com leite condensado por causa de ficar demasiado doce, mas temos aqui o equilíbrio perfeito entre o doce do leite condensado e o ácido do limão, que vai ali cortar e equilibrar a nossa tarte. Então eu acho que é um bom creme para fazermos agora no verão, porque é fresco, é fácil, vocês fazem isto em poucos minutos, não precisam de estar aqui de volta do fogão, nem a ficar com calor, nem coisa nenhuma. É uma tarte que vocês realmente conseguem preparar
rápido, deixá-la no frigorífico e ela vai acabar por solidificar e ficar num bom ponto, numa boa textura. Já sabem, se quiserem, até mesmo para consumir em casa, se preferirem ficar com uma tarte um pouco mais firme, juntem-lhe então a gelatina que vai ajudar e vai ficar perfeita. E é isso, é deixá-la no frigorífico na hora de servir. Decorar a gosto, pode ser limões, fatias de limão, não é? Rodelas ou pedacinhos de limão, morangos, framboesas, folhinhas de hortelã, o que vocês mais gostarem para dar ali uma certa cor à nossa tarte. E depois é só saborear, ela fica ótima e vocês vão gostar de certeza absoluta. Espero que sim, que realmente tenham gostado mais desta sugestão, que deixem ficar o like neste vídeo, que compartilhem com os vossos amigos e os vossos familiares. Estamos mesmo a chegar ao finalzinho desta série de verão, mas eu queria muito trazer-vos esta sugestão porque eu acho que é uma boa sobremesa. Para qualquer altura do ano, obviamente, mas é fresquinha, tal e qual como esta época pede. Muito obrigada por terem assistido a mais este vídeo, nós vemos-nos no próximo. Até lá, um beijinho grande!